Fluminense venceu o Santos por 1-0, mas nem tudo ocorreu da maneira como nós esperávamos. Não foi aquele jogo tão fácil assim de jogar, então bora falar sobre isso. Meu nome é Júlia e esse é o Dominado pelo Flu. O primeiro ponto que eu acho que dá pra começar a falar sobre esse jogo é a mudança na escalação. No último jogo a gente reclamou de alguns jogadores, né? Lelê, Lima, Felipe Melo, o próprio Ganso, muita gente reclamou do Ganso. Então a gente já teve uma mudança, né? O Ganso e Lima entraram já no banco. O Felipe Melo nem chegou a ser relacionado para a partida, o que pode, enfim, ter sido um bom sinal para esse jogo, mas é bem provável que o Diniz esteja poupando ele para entrar contra o Argentino Júnior, tá, gente? Então não se empolguem tanto com essa perda de titularidade do Felipe Melo. Mas a gente entrou com um time titular de fato um pouco diferente, né? Tivemos ali Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon, Diogo Barbosa, André, Martinelli, John Arias, Léo Fernandes, Johnny Gonzalez e Cano. Esse time prometia ser um time que ofereceria aí uma rapidez maior e mais jogadas. E o Fluminense até termina o primeiro tempo, enfim, com um número mais alto de posse de bolas, um número mais alto de finalizações que o Santos, mas sem efetividade. E assim, não foi aquele amassamos o Santos, muito pelo contrário, o Santos conseguia ali boas oportunidades de contra-ataque e que assustavam um pouco o torcedor. Acho que assim, o que mais me incomoda no Fluminense é como muitas vezes quando a gente constrói alguma jogada, essas bolas elas morrem antes mesmo de uma finalização, e o que você acaba é gerando um contra-ataque. Vimos contra-ataques perigosos, assim, o lance do pênalti, então, é bizarro. O Léo Fernandes perde o pênalti e logo você pensa assim, pênalti, pronto, nossa chance. E o que eu acho que tá todo mundo se questionando é por que não foi o John Arias, né? O John Arias era o segundo batedor, a gente sempre tinha o Ganso, caso não desse o John Arias, até que em algum momento trocou isso, essa posição, e aí você tinha Cano, Calegari, e parece que qualquer um bate pênalti no Fluminense, e o critério é, eu tô mais confiante. Ok, confiança é importante, mas não tem dado certo. Eu acho que a real é essa, assim, não tem dado certo. Eu acho que o Fluminense nesse ano tem perdido algumas oportunidades de pênalti. E assim, bem, por mais ali que também tenha tido mérito na defesa, no goleiro e tal, mas, cara, logo de cara você pensa um pênalti, gera um contra-ataque, assim, perigosíssimo pro Santos. Logo no segundo tempo, o Diniz mexe nessa escalação, retira o Marlon e coloca o Lima dentro de campo. E isso foi um pouco questionável, mas de fato, assim, as alterações que o Diniz faz, voltando mais para o time titular, geraram um resultado melhor do que o time de início. Então a gente fica assim, de vez em quando, reclamando muito do time titular, mas a verdade é que quando o time titular tá afim, jogadas são construídas. E cara, a realidade é, quando Arias e Cano se encontram dentro de campo, cara, não tem pra ninguém, assim, na real. E assim, me incomoda muito essas armações do Diniz, esses jogos ultimamente que tem feito o Arias ter que voltar muitas vezes lá atrás e ficar muito distante ali da grande área. Porque assim, ele ali na frente não tem jeito, sabe? Muito da queda de rendimento do Arias tem muito mais a ver com posicionamento dentro de campo, de como o jogo do Fluminense ultimamente tem exigido muito mais que ele volte do que de fato dele. Porque mesmo quando ele tá apagado, você vê que há uma entrega muito grande. E ele é um jogador de muita qualidade. Então, assim, me incomoda muito. E quando ele encontra o Cano, é que a gente sente, assim, o quanto é importante o Arias lá na frente. E o quanto ele ter que voltar lá atrás sacrifica muito o nosso jogo. Eu não sei qual vai ser a solução que o Diniz vai dar pra isso. Mas, assim, precisa dar, né? O que mostra é justamente isso. E o que é muito bom, porque eu confesso que uma boa parte do jogo achei que terminaria num 0-0. E ainda com muito medo da gente ter ali um gol do Santos no final.
mas não foi o que aconteceu. Acho que o que fica, assim, de resultado pra gente é: ganhamos 1-0. Esses 3 pontos eram importantíssimos, então podemos passar um fim de semana feliz, ok? Tá? Não precisa ficar reclamando de mim, pode ficar feliz, pode curtir e tal, porque esses 3 pontos eram muito importantes, principalmente depois da derrota pro Curitiba, que parecia um jogo certo. Mas precisamos também ter em mente pra sequência, pra quando nós formos pegar e ligar a televisão pra assistir o próximo jogo contra o Argentinos Júnior, que ainda não tá tudo bem, tá? Não tá. O Fluminense precisa reinventar jogadas ou reencontrar. O Fluminense precisa mudar. Isso ainda é necessário, porque você pensa assim: hoje foi um jogo Maracanã. E nem assim a gente teve esse domínio todo. O problema do Fluminense não tá só como visitante. O Fluminense ainda se mostra mais forte dentro de casa. Mas essa força não significa como era antes, que era, enfim, um leão dentro de campo e não tinha pra ninguém. Não tá sendo assim. Sobre os jogadores que entraram dentro de campo, né, os nossos novos jogadores, assim, o Johnny já tinha entrado, o Léo Fernandes já tinha entrado, mas tiveram um tempo maior dentro de campo. Hoje é a primeira vez que o Marlon entrou. Assim, de primeira eu esperava um pouco mais do Léo Fernandes. Talvez eu esperava bem mais do Léo Fernandes. Eu realmente me empolguei com o Léo Fernandes, tá? Esperava também um pouco mais do Marlon. E Johnny Gonzalez, ok, achei ele meio apagado em alguns momentos, mas, enfim, vamos ver ainda a sequência. Sobre o Diogo Barbosa, acho que ele não comprometeu a defesa como ele comprometeu no jogo passado, mas eu ainda tenho um receio de quando ele pegar um ponta do outro time, um ponta direita do outro time que seja muito rápido. Eu ainda tenho esse receio. Mas enfim, não comprometeu, então não vou criticar hoje. Mas acho que a gente ainda precisa sentir melhor esses jogadores como um todo, porque eu confesso que esperava um pouco mais do resultado dessa escalação. Fica pro próximo jogo a saída do Nino, que não foi... Olha só, vamos lá, tá? Se você não assistiu o jogo, se você pegou depois que o Nino já tinha levado cartão, o que foi falado na transmissão é que o Nino levou cartão por reclamação. Não foi isso, tá? O Nino, ele reclama justamente porque ele leva cartão amarelo logo de cara por uma falta que não era pra cartão amarelo. A gente viu... A arbitragem foi patética, né? A gente viu um excesso de cartões amarelos no primeiro tempo. A gente viu uma expulsão não dada no segundo tempo. E você... Ainda que você fale, não dá pra dizer que era pra cartão vermelho logo de cara, era lance interpretativo. Cara, pelo menos pro amarelo era. E aí ele seria expulso porque ele já tinha um amarelo. E ainda assim, não rolou. Enfim, absurdo. Mas a arbitragem brasileira, a gente já sabe que é isso, né? Também, todo jogo tem alguma coisa. E nem é só todo jogo Fluminense, é todo jogo mesmo. Então, assim, mas foi uma vergonha. Hoje foi... Eu não posso falar pior de todos os jogos, porque, enfim, sempre tem um outro aí pra impressionar. E eu acho que ainda tivemos piores, por mais que essa tenha sido muito ruim. Mas foi ridícula e por conta disso nós perdemos o Nino no próximo jogo. Também estamos sem André no próximo jogo contra o Palmeiras. Isso vai ser um pouco tenso. Mas, enfim, né? Não lembro agora se tem mais algum jogador. Tô gravando esse vídeo logo após o jogo. Mas é isso. Nos vemos na próxima. E saudações tricolores.